Graça e muita paz, amados, abençoados com todas as sortes e bênçãos. Hoje é mais um dia que vai ser o melhor dia, a melhor tarde, a melhor noite que os irmãos vão viver em nome de Cristo Jesus ressuscitado. Está caindo uma chuvinha maravilhosa, uma chuvinha vinda de Deus. Eu espero também que essa chuva ela caia na sua vida e na vida de todos os seus, mas uma chuva de bênçãos em nome de Jesus ressurreto, ok? Que Deus assim cumpra a sua palavra, em nome de Jesus. Amados, vamos ter um bate-papo. Hélio Gonçalves, uma conversa em graça é o nome deste canal, e já antecipando, vamos deixar bem claro que o nosso intuito é espalhar essa palavra, o Evangelho da Graça. Porque cada dia mais eu recebo notícias de que por um acaso está crescendo, né? E isso é muito bom, muito bom. Tanto é que ontem eu fiquei muito feliz, até mesmo emocionado. A honra e a glória todinha de Deus. Não é nada, eu não tenho nada a ver com isso. É tudo de Deus. E agradeço a Ele também por estar me usando de uma maneira bem simples, mas me usando. Tanto que eu recebi ontem um comunicado, um e-mail, para dizer a verdade, de uma irmã de Pires do Rio, eu estou em Goiânia, onde ela fazendo algumas perguntas para mim e dizendo que estava muito triste e não sabia o que fazer. Que de repente ela ouviu de uma amiga dela também, que havia ouvido uma palavra da gente aqui. Ela está ouvindo muitas coisas, muitas pregações de vários homens também que pregam o Evangelho da Graça, que são abençoadíssimos, abençoadíssimos. Então, está se cercando, esse cerco está se afunilando, entendeu? Porque sabemos nós que a graça é a desgraça da religião e a religião é a desgraça da graça. Mas só que eles estão perdendo espaço. Eles, quando eu digo eles, eu não quero dizer pessoas, sempre bem claro, quero deixar claro que não é contra a carne nem contra o sangue. A minha discordância, a minha luta não é contra o sistema, esse sistema maldito que as pessoas que lideram, elas não entram no reino e não estão deixando entrar aqueles que querem entrar. Quer dizer que na realidade já tem a salvação, mas eles fazem de tudo para que de repente você tenha que pagar. Vamos dizer assim, pagar. Você tem que pagar um preço pela salvação. Não. A salvação ela veio como Efésios, Hebreus, Gálatas, Romanos, fala a respeito que essa graça em Efésios diz que ela é um dom de Deus, que nós somos salvos pela graça, é um dom de Deus, não veio de nós, é um dom dele. Então, não, sabe, essa irmã ela disse que ela trabalha, faz 5 anos que ela está na igreja, e ela trabalha das 9 às 19, de segunda a sexta, e no sábado até o meio-dia. Ok. Ela faz parte do louvor da cantina da igreja. Ela vai 2 vezes na semana, ou seja, no domingo 3, né? Na igreja. Então ela fala, não tem como, eu deixei de ir na igreja 2 domingos, porque eu estava muito cansada, mas muito, muito, muito. E o pastor me chamou em seu gabinete e tivemos uma conversa e ele leu para mim, né, que é o título dessa conversa, dessa mensagem. Ele leu para mim essa passagem. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Vamos a ela. Não debaixo. Ou seja, não deixando, dependendo da sua tradução, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos
uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, ele pega esse versículo isolado e pregou para essa irmã que ela está em pecado pelo fato de não comparecer, de não, digamos, marcar o seu ponto, né? Tá certo que ela tem o seu trabalho, tem que, não pode, quer dizer, quer ser fiel ao seu trabalho, quer ser fiel a Deus dessa forma, mas não é dessa maneira que ela está sendo fiel a Deus. Aí ela, se ela fizer, ela está sendo fiel aos homens. Foi mais ou menos o que eu disse a ela. Então, quando o pastor fala que ela está em pecado, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso, capítulo 9, cadê? 9, 20 e... Tá certo. Hebreus 9, 26. Diz assim, vamos lá. Hoje eu peguei uma tradução aqui um pouquinho diferente daquelas que... 9:26 de Hebreus. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado. Ou seja, ela pensa, o pastor diz a ela que ela está em pecado, se por um acaso ela deixar de congregar, ou porque, como nós lemos em Hebreus 10, 25, e nessas e outras, né, como eu sempre digo, a graça é um amor imerecido, né? É um amor imerecido. É algo que o maior estuprador, ou então o assassino em série que já existiu, que o crente, né? Não estou dizendo todos, mas 99,9 deles são assim. Veja bem, a religião, ela faz com que, por exemplo, o evangélico, né? O evangélico, ele ama outros irmãos evangélicos. E ama muito mais ainda se eles fizerem parte da mesma congregação que eles, ou seja, do mesmo templo, da mesma igreja, certo? Sendo que na realidade não é assim que funciona. Então Deus, ele não ama só aqueles que vão à igreja, não. Muito pelo contrário, ele veio para os doentes e não para os sãos. Essa é a verdade. O religioso, ele ama apontar os defeitos do próximo. Ama apontar. Ele é o melhor, ele é santo, ele sabe como é que é? Beleza pura. Mas nessas e outras, a graça nos ensina que graça, como já foi dito, é um amor imerecido. Nos ensina assim. Tanto é que, de repente, eu tenho orado muito mais, eu creio muito mais para aquelas pessoas que se dizem que se fizeram meus inimigos, né? Eu oro muito mais por eles, perdoando-os, ou seja, orando para que Deus não impute esse erro neles, do que para as pessoas que estão, assim, praticamente à nossa volta. Todos eles, logicamente, já são abençoados. Eu estou orando por aqueles que se veem abençoados, mas eles estão, na verdade, amaldiçoados. Por quê? Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: se vier um anjo do céu, né, ou qualquer uma outra pessoa que pregar um evangelho que não seja o evangelho da graça, seja ele amaldiçoado, ou seja, anátema, né? Em algumas traduções, anátema. Isso, procure na sua Bíblia, Gálatas 1, de 6 a 8. Tem outras passagens também, mas foi o que me veio agora e foi o que eu disse, está tudo certinho, beleza pura. Lá você vai encontrar outras referências melhores.
Então, essa irmã, como eu disse a ela, ela não está em pecado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela está fazendo exatamente aquilo que ela está tendo condições de fazer. Porque se ela servir ao homem, à igreja, já está errado. Servir dessa forma, quer dizer, ela é uma empregada, é o único empregado no mundo que paga um salário para o seu patrão. Quem é esse? É o líder religioso. Portanto, meus irmãos, foi o que eu disse a ela, ela não está em pecado, isso não existe. Nós lemos aqui em Hebreus 9:26 que o pecado foi aniquilado, foi para isso que Cristo morreu. Então, se ela comete algum erro, ela está cometendo na carne. Se você comete algum erro, é na carne. Se eu cometo, é uma obra da carne. Gálatas também 5:19. Ok? Então, isso não existe. Quando em Hebreus 10:25 fala a respeito de que aquele dia estava próximo, isso cai tudo naquilo que a gente tem falado. Que quando você lê alguma coisa na Bíblia, uma passagem, você tem que ver quem é que está escrevendo, para quem está escrevendo e quando escreveu. É assim que nós temos que analisar. E outra, não lê apenas um versículo. Tem que ler pelo menos o capítulo todo. Veja, Romanos, Gálatas, ou seja, qualquer livro da Bíblia. Quando ele é escrito, vamos lá, o livro de Hebreus, já que a gente está falando de Hebreus. Então foi escrito para os hebreus. Tem que saber quando e quem escreveu. Ontem eu tive também uma outra pergunta que algumas pessoas, que nem o sistema religioso, eu coloco no meu Facebook assim, que nem eu coloquei. O sistema religioso pergunta e o Evangelho da Graça responde. Um presbítero perguntou para mim assim, você prega muito, você fala a respeito de que são 14 as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Mas na realidade seriam 13, é o que está lá. Só que tem um pequeno porém. Não discordo, é o que eu penso. Nós, ministradores da palavra, do Evangelho da Graça, cremos que o livro de Hebreus também foi escrito por Paulo. Por quê? Existem vários, mas vários fragmentos, existem características fortes de que essa carta, ela não tem as abluções, ela não tem batismo, subir ao monte e tal. Só quem poderia falar dessa forma é Paulo. Não seria, sei lá, qualquer um outro discípulo, não poderia ser. Então, se nós analisarmos direitinho o livro de Hebreus, essa carta de Hebreus, a gente vai entender que foi uma carta muito importante, é muito importante. Não para os nossos dias, ela não foi escrita para nós hoje no Brasil, em 2021, mas ela foi escrita de uma maneira geral, de uma forma geral, sendo que depois dos anos 70, é lógico, sendo que o antigo pacto foi escrito para os judeus, na época de Jesus de Nazaré, Jesus na carne, na carne dos seus dias. Essa é a realidade. Então nós temos que ver tudo no contexto de hoje, não só o texto, o contexto. Ok, então vamos voltar à irmã novamente. A irmã, ela ficou muito feliz e ela disse para mim assim, como que eu faço para me sair dessa igreja? Olha, não é a questão, eu tenho um amigo, um abençoado, né, grande também, pregador, vamos dizer assim, ministrador da palavra de Deus no Evangelho da Graça, tem até um canal aqui também, sigam-no, né? Chama-se André Pimentel. Eu conheci a graça, o Evangelho da Graça mais profundamente através de um outro abençoado, muito, muito abençoado, como eu já disse aqui também, família abençoada, todos abençoados e aquelas pessoas que o seguem também. Sigam-no também, ótimo, chamado Geraldo Moraes. Outra pessoa, Cristiano França,
Cristiano França. Outro, Elcio de Jesus, Júlio Chaves. São todos embaixadores de Cristo, pregadores da palavra do Evangelho e da graça. Então, essas pessoas, a gente tem o mesmo pensamento, quer dizer, nós estamos, sabe, em sintonia dentro do Evangelho e da graça, fazendo de tudo para que, de repente, as pessoas elas não entendam que a gente está tentando fazer pregar algo que não existe. Isso já está na Bíblia e já tem aqui, tem muito mais de 2000 anos. Então, nessa questão de sair da igreja, esse André Pimentel, ele diz que a partir do momento que ele conheceu o Evangelho da Graça, veja só que interessante, ele é pastor, né, na igreja, um sistema, ele deixou até o seu paletó lá e não voltou nem para pegar, deixou ele lá. Falou, eu não quero nem saber desse... Foi mais ou menos o que eu disse para ela. Deus, no momento certo, vai colocar no coração dela. Eu, pessoalmente, depois do que aconteceu comigo, eu não quero nem saber de passar na porta. De forma nenhuma. Porque você não aprende. Se graça é o amor imerecido, certo? Religião, ela vem da palavra religare, ou seja, a religião ela quer religar uma pessoa a Deus, religar. E nós já estamos ligados, desde antes da fundação do mundo, entendeu? Essa dita religião, ela quer destruir a graça, destruir a graça. Tanto é que a vida dessa irmãzinha e de muitas outras pessoas, a minha também, perdão, a minha também, pregam o judaísmo, os costumes, os rudimentos do mundo, sendo que, mais uma vez digo eu, Hélio, esses rudimentos, tudo que faz parte do judaísmo, Jesus morreu na cruz para, sabe aquela palavrinha que eu sempre repito aqui, tetelestai, está consumado? É exatamente. Então hoje nós vivemos em amor, na graça, então nós temos que fazer o que a gente procura sempre fazer, passar para as pessoas isso, como é importante. Olha, uma pessoa de tão longe, um canal recém-aberto, simples, eu não sou um pregador, eu sou um falador da palavra de Deus, do Evangelho da Graça. E mesmo assim, alcançou essa pessoa lá. Eu digo alcançou pelo seguinte, ela chegou ao ponto de ouvir, gostou, perguntou o que eu falo. Eu não sou Deus para dizer o que faz, mas eu falo a respeito da palavra de Deus, o que Ele quer que você, que eu façamos. E é assim que eu falei para ela. Portanto, tudo na Bíblia é Cristo. Até 2 livros que não fala, se não me falha a memória, Esther e Cântico dos Cânticos, que não fala, que não cita a palavra Deus, Cristo, fala deles o tempo todo. Cantares, ou seja, Cânticos dos Cânticos, né? E Esther, 2 livros que não falam, porque eles, né, a palavra Deus é tão sagrada, né, para esses que quando Mateus escreveu em Jerusalém, escreveu para uma comunidade judaica, ele não colocou nessa carta a palavra, ele queria falar sobre o reino, mas ele não colocou reino de Deus, ele colocou reino dos céus. Veja, se você for ver, tá por aí, vai vendo, leia que você vai entender direitinho. Aqueles que escreviam sobre a palavra nos pergaminhos,
aquela pena que eles usavam para escrever, depois que escreviam, eles a penduravam na parede, como se fosse um troféu, que escreveu exatamente aquilo que eles queriam ser, logicamente, que eles não estão errados. Mas veja bem, o que essas pessoas, o que Paulo, por exemplo, pregador da graça, a única pessoa que teve a palavra, o evangelho da graça, a vontade de Deus, a lei de Deus revelada e nos revelou e está fazendo isso até hoje, o que ele diria nos dias de hoje, se na época eles reverenciavam a Deus? Hoje não existe mais isso. Hoje, até mesmo aquelas pessoas que estão 10, 12, 15 anos dentro da igreja, acham que estão reverenciando a Deus, cultuando a Deus, mas elas estão, assim como eu, lógico, né, no passado, elas estão fazendo totalmente ao contrário, ao contrário do que Deus quer. Alguém me perguntou também a respeito de oração e como devemos orar então. Na graça, nós devemos orar a palavra. É difícil, vai ser impossível Deus não te responder se você orar a palavra, porque a Bíblia mesmo é clara em dizer que nós não sabemos orar. As orações, vocês já ouviram falar a respeito de gemidos inexprimíveis? É assim, porque a nossa oração, né? Eu digo nossa, mas a oração comum que você aprende também nesse sistema é repetir palavras, é rezar, é repetir, sendo que é com uma conversa com Deus, uma conversa em graça, ok? É como se um filho estivesse conversando com seu pai e com a sua mãe. Se ele já conhece o seu coração, conhece o meu coração, para que eu vou ficar inventando coisas? Eu tenho que ser realista. Se eu for realista, orar a palavra, com certeza, eu estou repetindo a vontade dele. É sinal que eu o sigo, que eu o sirvo. É assim que devemos ser. Amém? Mais uma vez eu digo, não fique pensando você que se você vai sair da igreja, Deus vai deixar de chamar. Muito pelo contrário, Ele vai te amar muito mais. Ele já ama, Ele vai te amar muito mais. Sair da igreja, logicamente que incautos, né? Dentro da igreja, vão ser contra, como sempre são. Mas sair da igreja é uma coisa. Agora, sair de Cristo é outra coisa totalmente diferente. Você sai da igreja, que a igreja é você. Entendeu? Não tem como você sair da igreja se a igreja é você. Então você sai da igreja, naquele tempo, 4 paredes, né? Templo não sinagoga, porque o templo é você. Outra, eu sempre falo, por que você? 1 Coríntios 3, 16 e 17, tá certo? 6, de 16 a 19, Atos 7, 28, Hebreus, vamos lá, ou melhor ainda, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cristo vive em você, Cristo vive em mim. Essa foi a palavra, a conversa que nós tivemos hoje. Medite no que foi falado aqui, tá bom? Mas a honra e a glória não é minha, é de Deus. Porque todas as vezes que eu vou falar com você, ou com vocês, eu peço para que Ele me use, porque eu vou usar a palavra dEle, né? Os escritos bíblicos. E, finalizando, eu quero dizer que é o seguinte, a Bíblia, para aquela pessoa que lê mesmo, ou melhor, que medita, que entra dentro da história, porque quando você lê um capítulo da Bíblia, um livro que seja, como eu estava falando, é uma carta, não é isso? Então, por que ela foi colocada em versículos? Isso aí também foi uma facilidade que criaram para a gente, mas na realidade é uma carta por extenso. Você não começa uma carta pela metade. Então você não vai ver, não vai começar a ler Malaquias 3:10 só. Então leia por completo o capítulo.
De preferência o livro, se você puder. Aí você vai entender. Quando se fala de ceia, você tem que ler Marcos 2,18. Os escribas, os fariseus cobraram de Cristo a respeito do jejum. Não leia apenas 2,18, leia 2 inteiro, para você saber como é que é. Porque a casa é assim, você tem que viver do começo ao fim, não é isso? E outra, quando você estiver vendo também quando foi escrito, para quem foi escrito, você vai ver que aquela carta que foi escrita lá em Mateus, por exemplo, ela não é para você hoje. Não é para você hoje. Porque ali estão falando alguma coisa sobre os judeus, sobre aquele povo. Tá certo? Não está falando sobre você, sobre mim. Então, tudo isso nós temos que aprender. Mas nas igrejas, nas chamadas igrejas, é muito complicado. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Inscreva-se, assim como essa irmãzinha lá de Pires do Rio, que chegou até ela, continue se inscrevendo para que chegue a mais pessoas ainda. E envie, como eu adoro, como eu amo, aliás, perguntas. Quando existem perguntas para nós, é porque alguma dúvida há. E assim como eu já estive em dúvida, né? E às vezes a gente desconhece certas coisas, meditando na palavra que a gente vai chegar lá. Faça assim você também, né? Inscreva-se, transmita, divulgue, visualize, clique no sininho, enfim, faça tudo que tem direito. O meu intuito é divulgar a palavra. E para isso eu quero que o planeta todinho fique sabendo. A honra não é de Deus. A honra não é minha, é de Deus. Perdão, é de Deus. Ele conhece muito bem o meu coração. Por favor. Amém? Graça e muita paz. Tenha um abençoado dia, uma abençoada tarde, uma abençoada noite e um ótimo final de semana, um melhor final de semana em Cristo ressurreto. Até a próxima.